No ar, programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Olá, tudo bem com você? Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, aqui na tela da rede Alto Tietê, canal 527 da Claro e pelo YouTube para todo o país. O seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas. Confira os destaques do programa de hoje. Jantar tarde pode interferir no seu metabolismo e aumentar o risco de diabetes e ganho de peso. Entenda o que a ciência diz sobre esses hábitos e como ajustar a sua rotina para melhorar a sua saúde. Vamos revelar quais são os melhores e os piores alimentos para consumir à noite, segundo especialistas. Saiba como fazer escolhas que podem garantir uma noite de sono tranquila e um corpo mais saudável. Fomos às ruas de São Paulo para ouvir o que as pessoas pensam sobre comer antes de dormir. Será que elas conhecem os riscos? Veja as respostas surpreendentes e o que os especialistas têm a dizer sobre isso. Um estudo publicado nos Estados Unidos por uma importante revista de nutrição revelou que 60% da população costuma fazer as suas refeições após as 21 horas. Qual o horário que normalmente o senhor costuma jantar? 19 horas. 9 e meia, 9. É às 17h30. A gente procura fazer o que ela disse, né? Dentro das possibilidades. E esse comportamento comum na vida moderna, muitas vezes causado pela rotina agitada, pode ter sérias implicações para a sua saúde. Não basta cuidar somente do que vai no prato. O horário das refeições influencia na sua saúde geral. Afinal, comer cedo ou tarde? Essa questão fez parte desse importante estudo que eu já citei, com mais de 34 mil pessoas, que durou 15 anos de seguimento. E mostrou que 35% dos participantes passavam até 13 horas ou mais sem comer. E destes, 65% comiam somente após as 21 horas. E esse hábito pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde. Além de prejudicar o sono, pode influenciar no ganho de peso, no desequilíbrio hormonal e em muitos outros problemas. Vamos ouvir as opiniões dos nossos especialistas sobre esse assunto. E nós também fomos às ruas de São Paulo para saber o que a população pensa sobre comer antes de dormir. Oi, gente, tô aqui hoje com a doutora Luciane Milani. Ela é gastroenterologista clínica e entende bastante desse assunto que a gente vai falar. Esse assunto já foi tema de muitas matérias. Né? Inclusive tem estudos, e o último estudo publicado agora no mês de fevereiro, uma grande revista americana de nutrição, que avaliou o impacto de comer tarde da noite. Ou seja, normalmente aquelas pessoas que comem após as 21 a 22 horas. Quando a gente fala de estômago, de intestino, existe realmente algum problema em se comer um pouco tarde e dormir? Ou isso é simplesmente uma falácia? Ou esse estudo não tem nada a ver com isso? Não, Rogério, isso não é um mito. Normalmente o metabolismo de toda pessoa ele tende a diminuir ao longo do dia. Então, quando você come e logo deita, esse processo digestório ele vai diminuir. E diminuindo... então entendi. Então é por isso que quando vai chegando no final da tarde, eu já começo a ficar mais sonolento, mais preguiçoso. Então isso ocorre com o nosso funcionamento do trato gastrointestinal também. Isso acontece também. Então, assim, existe uma diminuição
dessa digestão, então o conteúdo do alimento no estômago ele vai ficar um tempo maior. E ficando esse tempo maior dentro desse estômago, a chance dele tentar voltar para o esôfago, isso é chamado refluxo gastroesofágico, ele tende a aumentar. A piorar. Sim. Se a pessoa em especial já tiver, por exemplo, ali alguma incompetência dos esfíncteres que regula ali o retorno da comida para o esôfago, pode piorar bastante. Principalmente pacientes assim, que já têm um sobrepeso, ou então ele tem uma circunferência abdominal um pouco maior, então a chance dele refluir o conteúdo do estômago para o esôfago é muito maior. E esse período, na hora que você está na posição deitada, ele acontece muito mais do que na posição em pé. Quanto tempo o estômago demora para se esvaziar? Por exemplo, eu acabei de jantar, comi arroz, feijão, uma salada e uma carne. Em quanto tempo, mais ou menos, ali o estômago se esvazia? Tá. Então, o estômago, normalmente, ele demora em torno de 90 minutos para acontecer esse esvaziamento gástrico, esse é o tempo fisiológico. Então, por esse motivo que a gente orienta para os pacientes comer e aguardar pelo menos de 2 a 3 horas para poder dormir. Então, porque na hora que ele for deitar, após 2, 3 horas dessa alimentação, ele não vai ter mais o conteúdo gástrico para poder voltar e causar a piora dos sintomas de refluxo. Tá. E comer mais tarde pode influenciar no metabolismo? Sim, com certeza, sim. Então, tem estudos, eu acho que talvez esse estudo que você mencionou, ele pode corroborar com as evidências que a gente tem, tanto na parte de gastro quanto na parte de nutrição, é que à noite, por conta do nosso ritmo biológico, a gente tem a tendência de secretar menos hormônios, tá? Então, à noite, a gente tende a secretar menos insulina, e por esse motivo, o paciente ele fica aquela coisa, a resistência insulínica à noite ela é maior. Então, se você dosar no sangue a glicose depois que o paciente comeu à noite, a tendência dessa glicose é muito maior do que no horário que ele come de manhã e se ele dosar essa glicose no sangue. A comparação da glicose noturna é muito maior do que pela manhã. Isso é muito interessante o que você falou, porque tem vários trabalhos mostrando que, em especial nas pessoas que fazem o jejum, tirando o café da manhã, ficam prejudicados, porque o metabolismo pela manhã ele é mais acelerado. Né? Se você abona o café da manhã, você pode prejudicar no decorrer do dia o seu metabolismo. Tem até um ditado que minha avó falava, que eu acho bem assim, que a gente precisa comer como rei, né? Eu acho que é de manhã como rei, depois como mais 2 outras coisas menos importantes. Mas que o café da manhã ele acaba sendo uma importante refeição. E a refeição da noite tem que ser uma refeição mais leve, que na época eu lembro que ela falava que a gente precisa comer como um mendigo. Ou seja, é um ditado, uma falácia das pessoas que não tinham conhecimento científico, e hoje a ciência começa a mostrar que realmente isso é verdade. Isso a gente consegue responder hoje através do ciclo biológico, né? Então, nós temos a liberação de hormônio diferente nos diferentes tempos, né? Manhã, tarde e noite. Então, à noite, nós temos um comprometimento de liberação de alguns hormônios diferente quando comparado pela manhã. Até mesmo porque isso é natural, né? Vai chegando o período vespertino, que é o período da tarde, gente, alguns hormônios vão reduzindo, como o hormônio do estresse, que é o cortisol, as adrenalinas, e outros hormônios vão surgindo, como a melatonina, que vai induzindo a pessoa a ficar ali mais sonolenta, mais lentificada, que é um preparo para ela dormir. Aí o cara trabalha o dia todo, chega em casa 9 horas da noite e pega um pratão de comida e come e logo vai para a cama. Ou seja, ele vai para a cama com o estômago cheio. O nosso cérebro ele precisa descansar à noite, que teoricamente a noite ela é feita para descansar. E aí você vai e ingere uma grande quantidade de comida, o teu estômago ele vai ter que ficar trabalhando para manter essa digestão, esse funcionamento. E essa digestão noturna, você comeu, deitou, essa alteração da digestão tem impacto também na parte da secreção de melatonina, e por isso que o sono de pessoas que comem e logo deitam tem um sono um pouco mais agitado, um sono mais alterado. Até porque o estômago, o intestino tem que trabalhar.
Ou seja, vai precisar de alguns hormônios ali para estimular o trânsito intestinal e a digestão dos alimentos. Teoricamente, você pode estar com os olhos fechados dormindo, mas o teu cérebro e o teu estômago está trabalhando. Por isso que, porventura, no dia seguinte, você pode estar um pouco cansado, um pouco fadigado. Então, fica bem evidente, né, que realmente não é muito saudável, não é muito aconselhável a gente comer e ir logo para a cama. Né? Isso é verdade. Doutora, fica aqui que a gente vai voltar num segundo bloco ainda falando um pouco mais sobre isso. Estamos nas ruas de São Paulo e queremos saber o que a população acha do hábito de jantar tarde e ir dormir. Tô curioso para saber qual será essas respostas. Então vem comigo. Gente, eu estou aqui com o senhor José Vinícius, aqui de São Paulo. Senhor José, qual o horário que normalmente o senhor costuma jantar? 19 horas. O senhor sabe da importância de jantar mais cedo, 2 a 3 horas antes de dormir? Mais ou menos, né? A gente começa a escutar os profissionais e tudo, mas como sempre, desobediente, acaba não fazendo aquilo que é necessário. Mas eu tenho uma ideia de que 18, 19 horas é o ideal. Tenho uma ideia, né? Não sei. O senhor está de parabéns. Ele é a exceção, gente. Nós vimos no trabalho, no estudo, que mais de 60% da população normalmente jantam após as 21 horas. Obrigado, senhor José, pela entrevista, viu, querido? Gente, estou aqui com o Jairo da Conceição, ele é do Rio de Janeiro. Ô Jairo, qual o horário que normalmente o senhor costuma jantar? 9 horas, mas 9 e meia e 9. Perfeito. O senhor já ouviu falar ou sabe de alguma coisa que pode estar relacionada a problemas de saúde em jantar após as 21 horas, em jantar tarde? Sim, já os médicos falam que não pode jantar sempre mais cedo, mais 7, 6 e meia, por aí. Perfeito, Jairo. Obrigado pela entrevista, viu, meu querido? Gente, nós estamos aqui com a Nícia e o Luiz, que são aqui de São Paulo. E a pergunta para eles é: Nícia, qual o horário que normalmente a senhora costuma jantar? É às 17h30. Eu sigo as orientações do SUS, que é muito importante. E a gente defende o SUS. E o senhor, seu Luiz, qual o horário que normalmente o senhor costuma jantar? É o mesmo, né? A gente procura fazer o que ela disse, né? Dentro das possibilidades. Perfeito, muito bem. E qual normalmente os alimentos que vocês consomem na janta? Olha, muitas vezes é salada e uma proteína, mas às vezes realmente a gente toma um lanchinho, que a gente acha que não é o mais aconselhado. E sempre uma fruta. E o senhor, seu Luiz? É isso mesmo. Então, principalmente no frio, assim, a sopa se tornou mais frequente, né? Bom, gente, obrigado pela entrevista, viu? Tenho certeza que vai ajudar a clarear muitos pensamentos que estão confusos com relação. E parabéns por vocês fazerem parte de uma pouquíssima minoria de população que janta antes das 19 horas. Tá bom? Obrigado. Gente, estamos de volta com a doutora Luciane aqui para continuarmos a nossa entrevista sobre este tema: comer e deitar. Comer e dormir faz realmente mal para a saúde? No bloco anterior nós já entendemos que sim, que pode trazer sérios prejuízos para a saúde. Mas será se existe, doutora, alguma forma da gente amenizar isso? O fato, porque infelizmente muita gente trabalha à noite. Chega em casa 9 horas da noite, 9 e meia, 10 horas da noite e está com fome, porque passou o dia no trampo, trabalhando lá e não teve nem tempo de comer. E chega em casa com fome, não vai conseguir dormir com fome. Então, existe alguma forma dessa pessoa se alimentar e dormir sem prejudicar a própria saúde? Sim, eu acho que nesse horário, se caso o paciente ele não tem condição de comer antes, chegou tarde, igual você está comentando aí, ele deve ter uma boa escolha dos alimentos para fazer essa refeição. Então, normalmente a gente orienta que ele consuma ou fruta, ou legumes grelhados, legumes assados, associado a uma proteína magra. Então, quando a gente refere a uma proteína magra... Não pode ser aquela picanha grelhada. Não pode ser uma carne pesada. Então, normalmente a gente orienta que seja uma coisa de brasileiro. Uma carne moída, mas que seja magra, um filé de frango, um pouco de atum.
com coisas que dá para a gente consumir à noite e também uma menor quantidade, né, para evitar que a grande quantidade, você pode ter até uma boa qualidade de alimentos, mas se você ingere em maior quantidade, a gente vai ter um problema da digestão, então a nossa digestão vai acabar ficando lentificada. Acho que o X da questão seria alimentos mais leves e numa menor proporção. E aí, no dia seguinte, ele faz um bom café da manhã. Um bom café da manhã para complementar. E quanto tempo essa pessoa que se alimentou, mesmo com esses alimentos mais selecionados, como um salmãozinho grelhado, né, gente, como um peitinho de frango, uma saladinha, um brócolis, uma cenoura, quanto tempo essa pessoa deveria esperar para ir para a cama? Rogério, se a pessoa chega muito tarde em casa e por mais que ela tenha consumido um alimento um pouquinho mais leve, o ideal seria 2 horas. Mas, assim, em torno de 1 hora, 1h30, se ela puder aguardar antes de deitar, seria o ideal. Até porque isso é importante. Quando eu estava na faculdade, eu lembrei de alguns temas importantes. Esôfago de Barrett, que é um tipo de problema no esôfago que tá ocasionado por doença do refluxo. E, em especial nas pessoas que sofrem mais com obesidade, com sobrepeso, que já tem uma barriga um pouco maior, que come muito e vai dormir. Né? E aí já existem estudos mostrando da gravidade do problema que essa doença traz. Mas realmente, se comer de noite pode piorar esse refluxo? Sim, pode sim. O comer à noite, ele não é a causa do refluxo, ele pode piorar sintomas, mas a pessoa que come em grande quantidade e logo vai se deitar, então, como eu já havia explicado, vai ficar aquele conteúdo gástrico e a possibilidade dele fazer o fluxo retrógrado ao esôfago é maior. E o esôfago ele não está preparado a ficar com alimentos ou então um pH um pouco mais ácido ao longo da noite. O pH do esôfago é um pH alcalino e o pH gástrico ele é um pH ácido. Então esse ácido que reflui, ele que causa a lesão desse esôfago. E essa lesão por repetição, sendo causada várias vezes, ele pode sim trazer prejuízos. Então é a doença do refluxo e o esôfago de Barrett é uma complicação do refluxo de longo prazo, maltratado. Né? E falando do ponto de vista gástrico ali, comer à noite pode aumentar o risco de gastrite? Então, Rogério, esse alimento no estômago ele não vai piorar a gastrite. O que pode acontecer é do paciente no dia seguinte ele sentir que o alimento não fez a digestão. E aí tem pacientes que podem manifestar a gastrite como a sensação da má digestão, que é a plenitude. No dia a dia a gente da gastro, nós temos dois tipos. Empachado. É isso mesmo. Nós temos 2 tipos de sintomas da gastrite. Um que seria a gastrite tipo dor, né, que a gente chama de dispepsia tipo dor, e o outro a gastrite do tipo dismotilidade, que seria da plenitude. Bom, muito interessante. Olha, então hoje você já aprendeu bastante coisas importantes, que realmente não é muito saudável, nem recomendado você comer e ir para a cama, né, doutora? Sim. Que precisa aguardar pelo menos aí 90 minutos, o ideal é de 2 a 3 horas. Mas dependendo do que você come aí com 90 minutos, porque é o tempo mais ou menos que o estômago demora para esvaziar, já não vai te trazer grandes prejuízos. Mas o ideal é que você não pratique esse hábito. Agora, caso não tenha forma, existe essa outra opção de escolher alguns alimentos mais saudáveis. E acho que não dá para tomar café à noite, antes de dormir. Não dá para beber uma Coca-Cola. Não dá para comer uma picanha antes de dormir, né, gente? Precisa ser uns alimentos que tenham uma digestão mais fácil, mais rápida, que te traga uma certa saciedade, porém não prejudique, em especial, o sono. Porque é durante o sono que ocorre uma série de limpeza, vamos dizer assim, no nosso organismo, né? É durante o sono que nós temos uma grande produção das células que a gente chama de natural killer, que são as células matadoras de câncer. É durante o sono que há um aumento importante da quantidade de líquido cefalorraquidiano que circula na cabeça da gente. Agora, se a gente não está num sono bom, se o estômago está trabalhando, se o cérebro está tendo que mandar um monte de mensagens ali para o estômago, ó, tem que digerir esse alimento. Ou seja, você vai acordar cansado e não vai estar preparado para enfrentar mais um dia de trabalho. Tá bom? Então, não é só o que você coloca no prato,
o horário que você come também é importante. Doutora, qual a mensagem que você deixa aí para a nossa audiência, para o pessoal entender a importância desse assunto aí na vida deles? Bom, gente, então como mensagem para casa, eu oriento vocês assim, sempre a escolher qual o melhor alimento para fazer esse jantar, tá? Então, de preferência, os alimentos, legumes, frutas, uma carne magra. Gosto também do ovo, um omelete, mas não com muita mussarela, mas assim, com queijo branco ou então com algum legume, tá? E respeitando esse horário, em torno de 1h30, 2 horas. Isso poderá impactar na saúde dele como um todo, né? Diminuindo a chance de você ter diabetes, eventos cardiovasculares, melhora na hipertensão, entre outros. Então, gente, é isso. Olha, vou me despedir aqui da doutora Luciane. Luciane, muito obrigado pela entrevista, tá? Que Deus te abençoe. Então, ó, se você precisa de uma gastroenterologista top, doutora Luciane Milani está aqui para te atender. Foi um prazer falar contigo. O prazer foi e eu tenho certeza que a nossa audiência vai ficar muito feliz com essas informações. E com certeza vai cuidar da saúde e da alimentação. E todas as vezes que você for colocar no seu prato sua comidinha, você vai lembrar desse bate-papo aqui. Principalmente se for às 21 horas e você logo for dormir. Gente, fiquem com Deus. Obrigada. Você já sabe dos riscos de comer tarde da noite. Agora vamos falar sobre como podemos minimizar esses impactos negativos com escolhas alimentares mais saudáveis e estratégias de time para as refeições. Uma das chaves para evitar problemas como ganho de peso, má digestão e distúrbios do sono é optar por alimentos leves e nutritivos no jantar. Nós vimos já na entrevista com a doutora Luciane que ela já citou alguns exemplos. Eu vou reforçar aqui para você, tá bom? Um exemplo de jantar ideal pode incluir saladas verdes, como alface, rúcula, espinafre, acompanhado de legumes como cenouras, pepino, tomate. E as fibras desses vegetais, gente, ajudam na digestão e proporcionam uma saciedade sem sobrecarregar o seu estômago. E as proteínas também não podem faltar no seu cardápio, de preferência proteínas magras, como frango grelhado, como peixe, tofu. Você que, por exemplo, é vegano, pode escolher o tofu ou outras proteínas vegetais. Essas opções são ótimas, pois são mais fáceis de digerir e fornecem os aminoácidos e todos os oligoelementos necessários para a recuperação muscular durante o dia. E os carboidratos? Bom, a preferência é que você escolha carboidratos complexos, ou seja, os carboidratos mais saudáveis, como a batata doce, a quinoa, que fornecem energia sem aqueles picos abruptos de glicose no sangue, evitando assim sobrecarga do seu metabolismo, em especial durante o sono. Gente, evitar alimentos ricos em gordura, cafeína, açúcares simples no jantar é fundamental, pois eles podem causar indigestão, piorar um possível refluxo que você tenha e até mesmo te causar insônia. Em vez disso, opte por refeições leves e nutritivas que ajudem a preparar o seu corpo para um sono reparador. Além dos alimentos, o time dessas refeições é crucial. É recomendado fazer o jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Esse intervalo permite que o corpo processe os alimentos de forma adequada, diminuindo a chance de desconforto e garantindo uma melhor qualidade de sono. A doutora Luciana disse na entrevista que o nosso estômago ele demora em média 90 minutos para esvaziar, para ele ficar ali sem conteúdo dentro do estômago. Então, a depender do alimento que você ingira, você pode ir para a cama até um pouco antes dessas 2 horas, mas a recomendação é de pelo menos 2 a 3 horas.
E para quem sente fome antes de ir dormir? Por exemplo, você jantou lá às 20 horas e já são 23 horas e você está com fome. Então você pode sim fazer uma pequena ceia composta por uma fruta, como uma maçã, um iogurte natural. Só isso é o suficiente para que você vá dormir com fome e levante no meio da noite para comer. Mas o ideal é que você fique pelo menos 2 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento. Assim você não vai comprometer o seu descanso. Lembre-se, gente, uma alimentação equilibrada e o time correto das refeições são fundamentais para uma vida saudável. No programa de hoje, você aprendeu que jantar tarde da noite pode trazer sérios prejuízos como insônia, aumento do risco de obesidade, problemas digestivos como refluxo e até mesmo interferir na regulação do açúcar no sangue, elevando o risco, por exemplo, de diabetes. Também discutimos como escolhas alimentares mais leves e mais saudáveis e o time ideal para jantar pode minimizar esses impactos. Bom, gente, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, com episódios inéditos todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã, aqui na tela da rede Alto Tietê, canal 527 da Claro, e no YouTube para todo o país. E te convido a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Dr. Rogério Silva 1, no YouTube, Dr. Rogério Silva 1. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde.